E se eu te disser que uma criança desapareceu de um quarto de hotel enquanto os pais estavam a poucos metros e até hoje ninguém conseguiu explicar como? Esse é o famoso desaparecimento de Madeleine McCann. Hello, YouTube! Pensa nisso por um segundo. Uma criança, um quarto fechado, adultos por perto e simplesmente some. Agora me responde, como alguém entra, pega uma criança e desaparece sem deixar rastro? Esse não é um caso comum, é um dos maiores mistérios do mundo moderno. E quanto mais você entende, mais estranho fica. Isso aconteceu em 2007, Portugal, uma cidade tranquila, turística, segura. A família estava de férias, nada fora do normal, mas foi naquela noite que tudo mudou. Agora presta atenção nisso. Porque um detalhe pequeno muda completamente essa história. Os pais saíram para jantar, deixaram os filhos dormindo no apartamento, mas com uma segurança, eles voltavam de tempos em tempos para checar. Parece ok, mas agora pense melhor. Quanto tempo é suficiente para algo dar errado? Minutos. E foi exatamente isso. Quando a mãe voltou, o quarto já estava diferente. A janela aberta, silêncio e a cama vazia. Madeleine tinha desaparecido, sem gritos, sem luta, sem testemunha clara. Agora para e pensa, como alguém consegue fazer isso sem acordar ninguém? E aqui é que o caso começa a ficar perturbador, porque não foi só um desaparecimento, foi um desaparecimento perfeito, nenhuma evidência clara, nenhum suspeito direto, e mesmo assim, algo ali não fazia sentido. A polícia começou a investigar, mas rapidamente o caso saiu do controle local. E aí entra algo importante, o FBI. Sim, uma agência americana investigando um caso em Portugal. Por quê? Porque isso não parecia comum. O FBI entrou com especialistas, perfis comportamentais, análises de crime e mesmo assim não encontraram uma resposta definitiva. Agora segura isso. E se o problema não fosse falta de pista, mas pistas demais que não encaixam? Porque ao longo dos anos, várias teorias surgiram, sequestro, tráfico, erro dos pais, e nenhuma foi comprovada de forma conclusiva. Agora pensa comigo, qual é o mais assustador? Não ter pistas ou ter pistas que levam a lugar nenhum? E tem mais, testemunhas viram coisas, pessoas carregando uma criança, movimentos estranhos, mas nada concreto suficiente. E aí entra outro ponto. E se alguém planejou isso com antecedência? Porque o nível de precisão não parece aleatório. Agora, olha isso, o horário, o momento exato, a ausência de barulho, tudo parece simplesmente calculado. Mas calculado por quem? Essa é a pergunta que nunca foi respondida. E aqui entra uma das partes mais controversas. Os próprios pais. Durante a investigação, eles chegaram a ser considerados suspeitos. Sim, isso mudou tudo. Agora o caso não era só um desaparecimento, era uma dúvida sobre quem estava dizendo a verdade. Mas depois essa linha foi descartada oficialmente. Mesmo assim, a dúvida nunca sumiu completamente. E isso aumenta o mistério até hoje. Até hoje, sim, 2026. Agora pensa nisso. E se a verdade for algo que ninguém quer aceitar? Porque às vezes a resposta mais simples é a mais desconfortável. Mas tem algo ainda mais estranho, o tempo. Anos passaram e mesmo com tecnologia avançada, nada definitivo, nada. Agora me responde com sinceridade, como um caso tão famoso, com tanta atenção, ainda não foi resolvido? Isso não é comum. E quando algo assim acontece, geralmente existe algo escondido, algo que não foi visto ou que foi ignorado. E aí entra outra teoria. E se o erro aconteceu nos primeiros minutos? Porque nas primeiras horas tudo importa. Cada decisão, cada movimento. E se algo foi feito errado? Talvez a chance tenha sido perdida ali para sempre. Agora vamos subir o nível disso. E se não foi um erro, mas uma oportunidade?
alguém observando, esperando, sabendo exatamente quando agir. Isso muda tudo, porque não seria acaso, seria escolha. E isso é muito mais assustador. Agora pensa na escala disso. E se essa pessoa nunca foi identificada e continua por aí? Essa é a parte que incomoda, porque o caso nunca foi fechado, nunca houve resposta definitiva e isso deixa uma porta aberta, sempre. Agora respira e pensa nisso. Quantos casos existem que simplesmente desaparecem sem explicação e quantos deles a gente nunca vai saber? Mas esse ficou porque algo nele não se encaixa e talvez nunca vá se encaixar. E é isso que transforma esse caso em algo maior que um crime. Ele vira um símbolo do desconhecido, do que pode acontecer, mesmo quando tudo parece seguro. E no fim fica uma única pergunta: o que realmente aconteceu naquela noite? E talvez essa seja uma pergunta que nunca terá resposta. E isso é o que mais assusta. Se você gosta de histórias de casos criminais, deixa o like que eu trago mais uma ainda mais misteriosa. Até o próximo!